Fala aí, galerinha! Beleza pura? Espero que vocês estejam bem aí. Professor Whindersson, mais uma vez na área. E vamos agora para a parte da geometria espacial. Vamos falar do cone, figura mágica, aquela casquinha de sorvete linda, maravilhosa. Vamos calcular as paradinhas tudinho dela. Vamos nessa! Pá! Safadinhos. O que é um cone, então? É muito simples, é muito bonito. Primeiro a gente tem um plano alfa e tem aqui uma região circular que está contida nela. Fora desse plano, a gente vai ter um pontinho básico que a gente chama de vértice. Então, juntando todos os segmentos que estão dentro desse círculo e que tem o vértice como outra parte do segmento, juntando todos, ó, dentro ou fora, a figura formada é o cone. Tá? Então não é só a beirada. Tem gente que pensa que é só aquele chapeuzinho de festa de aniversário, né? Não, seu safadinho. É tudo. Tá? Ele é uma figura espacial. A gente chama isso de sólido também. Tá? Então, às vezes, tem uma representação de um sólido, que é diferente. Tá bom? É como se fosse a casca dele somente. Tá? Mas nesse caso aí, tudo que está aí é o cone. Dentro, fora, preenchendo essa figura. Aqui nós temos um eixo. Esse eixo é muito importante. Ele passa pelo centro da circunferência que está na base e passa pelo vértice. Essa retinha básica aí também é legal, nós chamamos de geratriz. Tá? Tudo que é figura baseada na circunferência, ela tem uma reta ou uma outra figura que quando você gira, aí que entram sólidos que a gente chama de revolução. Você revolucionou, fez um giro em alguma coisa, você tem uma imagem de um objeto espacial. Né? No caso aí é a geratriz, esse eixo, essa reta que faz isso. O vértice, aquele safadinho famoso que está ali, a pontinha do chapéu, e essa aqui é a famosa base. A distância entre esse plano e o vértice é a altura. Beleza? Então, basicamente, a gente conhece os elementos básicos do cone e com isso a gente consegue construir muita coisa já. Então tá aí, ó, figurinha bonitinha. Esse aqui, bonito, é o famoso cone reto. Então o corte dele, está vendo que quando você mantém o eixo que passa pelo vértice e pelo centro, ele forma com um raio um ângulo de 90 graus. Então o famoso cone reto. Esse aqui não é tão retinho como o outro. Você vê já que o corte ele é inclinado. Então esse é o tipo de cone que a gente chama de cone oblíquo. Tá? Então não é o cone reto. Aí tem um determinado ângulo que o raio forma com essa retinha tracejadinha que nós chamamos de eixo. Beleza? Mas basicamente é falar que o cone reto fica tudo legal, tudo supimpa. Você pode usar lá o teorema de Pitágoras para achar bastante coisa com ele. E a situação da revolução. Você tem aí um triângulo. Ó. Você faz esse triângulo girar, faz com um triângulo girar em torno de um lado e a figura que forma é um cone. Por isso que o nome daquela retinha que está ali na ponta é a famosa geratriz. Olha que bonita geratriz. Aí o raio da base e a altura do cone. Então, se ele é um cone reto, fica mais fácil você entender que esse triângulo é um triângulo equilátero, ou melhor, é um triângulo retângulo, não equilátero não, safadinho. Já já a gente chega no triângulo equilátero, tá? Nesse caso aqui, se o cone é reto, se a gente está rotacionando aqui um triângulo retângulo, tá vendo o que está falando aqui, ó? Se é um triângulo retângulo, obrigatoriamente tem um ângulo reto aqui, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, a geratriz ao quadrado é h, que é a altura do cone ao quadrado, mas o raio da base ao quadrado. Muito lindo. Esse corte também, nós fizemos isso no cilindro, né? Você faz um corte cortando exatamente o centro dele, você faz um corte meridional. Então essa seção nós chamamos de seção meridiana. Vocês estão vendo que aqui é um triângulo bonitinho? Se essa seção formar um triângulo equilátero, aqui que eu já comecei a antecipar antes, né? Esse cone é chamado de cone equilátero. E nesse caso, o dobro do raio é igual a geratriz, já que isso aqui
E esse vão ter medidas iguais, tá bom? Uma das vantagens, então, disso aí é quando você olha lá na letrinha, a preocupação minha é com a nomenclatura. Quando aparece lá um cone equilátero, você fala, ô, safadinho, graças a Deus, um triângulo equilátero, que é a seção meridional dele. A área da superfície. De novo, eu preciso repetir o que nós já falamos no vídeo anterior. Aí em outros também. O que é importante a gente conhecer da figura? A estrutura básica dela e depois o que a gente precisa de material para dar uma embrulhada nela, fazer um pacote. Às vezes você quer dar de presente um cone para alguém. Quanto de material você precisa para embrulhar ele? Então a área da superfície é isso. Então vamos lá, olha que legal isso aqui. Tá aí o cone bonitinho. Quando você vai abrir, com certeza vocês já pegaram aquele chapeuzinho de festa, né? E já abriram. Você vê que na prática tem um setor de circunferência ali, ó. É um setor circular, ô danadinho. É isso aí, essa região. E uma base que é um círculo. Então, para a gente destruir certinho, bonitinho, a área da superfície, que eu preciso para embrulhar o cone, eu preciso dessas duas regiões. Tá? Essa daqui é fácil a gente entender que esse 2πr é porque essa parte aqui tem que bater certinho com um contorno, né? Senão não dá o cone, vai sobrar alguma coisa, vai faltar. Né? Tem que bater certinho com a volta nessa circunferência. Por isso que é 2πr, essa medida. E a geratriz a gente já sabe porque é o tamanho desse lugar aqui que vai emendar um no outro. Quando você fechar o cone assim, você emenda um no outro. Certo? Agora a preocupação é essa. Como é que a gente calcula a área da superfície de um giragonça dessa? Primeiro, a área da base é a mais fácil de todo, π vezes o raio quadrado. Agora, a área lateral, a gente precisa fazer uma proporção com a circunferência. Beleza? Se você pensar que eu vou fazer um negócio aqui, vou riscar um pouco o slide aqui, não? Mas se você fosse dar uma volta nessa circunferência, a volta inteira dessa circunferência seria 2π vezes g. Concordam? Para dar uma volta. A área de tudo isso aqui seria π vezes g ao quadrado. Né? Ó, que é como se fosse a área desse círculo de raio g. Agora, a gente precisa entender que esse 2πr é uma proporção. Então, eu faria isso aqui, ó, que a proporção com esse 2πr é a mesma coisa que o que a gente chama de área lateral, que é o que eu quero descobrir. Tá bom? Ah, professor, já apareceu lá, ó, já apareceu lá que a área lateral é aquilo. Mas olha só, você pode tranquilamente fazer umas brincadeiras, né? Você vai multiplicar cruzado isso aqui, ó. 2π vezes g vezes a área lateral. E é 2π vezes r vezes π vezes g ao quadrado. Tá vendo? Ó, multiplicar cruzado na regra de 3. Aí, ó, 2π daqui morre com 2π daqui. O g morre com g daqui. O que sobra? 2πg. 2 não. πr, o r não cortei não, ele está aqui pequenininho. πrg. Então, essa é a área lateral dessa giragonça. E agora, aí você fecha que a área total é somar a área da base mais essa área lateral. Tem gente que coloca o termo em evidência, né? Fica aqui, ó, tá vendo? Ó, π vezes r ao quadrado. O πr aparece aqui, o πr aparece aqui. Deixa um πr fora do parênteses, quem fica dentro só um r. Deixa o πr fora do parênteses, quem fica dentro só o g. Mas eu particularmente eu prefiro essa ideia aqui. Que vocês lembram disso aqui. De qualquer figura, cara, vocês vão mandar bem e partir para a destruição. Então, o cone é essa figura mágica. A área lateral é um setor de circunferência, o setor do círculo, né? Uma área da região circular. E a base é um círculo normal. Somou esses dois, você tem área total. Vamos exercitar que vocês vão ver como é delícia, delícia. Um chapéu de festa feito de cartolina tem um formato de cone reto, com uma geratriz de 20 cm e raio de base 10. Quantos centímetros quadrados de cartolina são necessários para produzir 50 unidades deste chapéu? Então, caros coleguinhas, lá vem, ó. Olha o cone bonito. Você tem aquele cone lindo. Ó, safadinho Gandalf, cadê você? Isso aqui é a geratriz, é 20 centímetros. E o raio da base é 10 centímetros. Se você quiser fazer diretão,
a gente faz a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, 100 π centímetros quadrados. E a área lateral, se você lembrar da fórmula πRG, é mais rápido se você lembrar da fórmula. O R é 10 e G é 20, você tem 200 π centímetros quadrados. Quando você soma tudo, você tem a área total, que vai dar 300 π centímetros quadrados. Pronto. Isso aqui seria o material para a gente produzir um chapeuzinho bonito de festa. Para produzir 50 fica muito fácil, é só você multiplicar 50 vezes 300, vai dar 15.000 π centímetros quadrados. Ah, professor, eu quero saber, não está falando aqui que se, né, quantos centímetros quadrados, mas ele não especifica a unidade. A melhor resposta possível é que deixa o π aqui. Porque se você for colocar 3, fatalmente vai faltar papel. Se você for colocar 3,14, tá mais próximo, mas ainda falta, porque o π é aquela figura mágica que a gente aproxima para 3,14, mas tem muito mais casas decimais aqui depois disso, tá bom? Então, 15.000 π centímetros quadrados é o que a gente precisaria para confeccionar 50 unidades. Ah, professor, eu queria uma aproximação. E o próprio Enem, como a gente viu no vídeo anterior, ele aproxima o π para 3. É uma aproximação interessante. Então, se o π fosse 3, a gente teria 3 vezes 5, 45.000 centímetros quadrados, tá? Considerando o π como 3, uma aproximação de π sendo 3. Ainda falar, e agora? Se você for tomar como base uma cartolina de 100 por 100, 100 centímetros por 100 centímetros, ele não está perguntando isso, tá? Eu estou exagerando aqui. Mas, ó, 100 por 100 daria o quê? 10.000. Tá bom? 10.000. Certo? 100 vezes 100. Então, 10.000 centímetros quadrados tem uma cartolina. Então, nesse caso, nós precisaríamos de 4,5 cartolinas para fazer isso. Repito, ele não pediu isso. Aqui, essa resposta, pelo que está pedindo ali, tinha ficado linda, maravilhosa. Mas eu estou aqui verificando quantas cartolinas nós precisaríamos para isso. Se considerar as perdas, o ideal era comprar 5 cartolinas para ficar mais bonito, tá? Mas olha a ideia do Cune, como é legal. Ah, professor, eu esqueci esse negócio do PRG. PRG, você pode lembrar de um amigo chamado Pierre, alguma coisa, facilita. PRG é a área de um setor. A altura de um cone reto é 12 e o diâmetro da base é 10. Em relação a esse cone, calcule a medida da geratriz, a área da superfície lateral e a área da superfície total. Então, gente, olha só. Você tem um cone, ele já está dando a altura desse cone. A altura, ele está dizendo que a altura é 12. O diâmetro da base é 10. Então, o raio dele é 5. Concordam? Então, já tem isso aqui que é 12. Falta a geratriz. Se você lembrar daquele negócio que eu falei no outro slide, que a geratriz é a hipotenusa, né? Você pode tranquilamente dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Mas se você lembrar que tem duas tríades muito famosas, ó. Isso aqui, 3, 4 no Teorema de Pitágoras. Se isso for um cateto e se for outro cateto, 5 é a hipotenusa. A outra é 5, 12 e 13. Também dá certo. Então, você já sabe que isso aqui é 13. Vai, safadinho. Mas não, para os infiéis. Você faz aqui, ó, 25 mais 144. Vai dar 169. E a raiz de 169 é 13. A área da superfície lateral é πRG. π vezes o raio, vezes a geratriz. 5 vezes 3, 15 π centímetros quadrados. A área da superfície total, eu preciso, antes, calcular a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. π vezes 5 ao quadrado
vai dar 25π centímetros quadrados. E a gente faz a área total somando a área lateral com a área da base. Ou seja, 65π mais 25π é igual a 90π centímetros quadrados. Não é bonito, não é bonito, não é bonito, é bonito demais, é divertido. E a medida do ângulo do setor circular. Pensei que tinha acabado de matar nessa patinha. A medida do ângulo do setor circular. Então, vamos lá. Como a área lateral nós já sabemos que é 65, a gente pode fazer, então, uma regra de 3 aqui. Você já sabe que 65π é a área lateral. E aí, como você já achou também que a geratriz é 13, você consegue construir a ideia com a regra de 3. Tá? Se eu tivesse 13 ao quadrado vezes π, isso aqui correspondia a 360 graus. Ele não está dizendo se o ângulo é radiano ou se é grau, tá? Mas tanto faz isso aqui. Eu posso fazer dos dois jeitos. 169π corresponde a 360 graus. Ou, se vocês quiserem aqui, 2π radiano. A pergunta é, 65π corresponde a quanto? Então, tanto faz, ó, tanto faz. Eu acho que se a gente está envolvendo 169π com 2π, tá vendo que você pode dar uma destruída aqui, pode matar eles e multiplicar cruzado. Ó. 169x é igual a 65 vezes 2, que dá 130. X seria 13, 130, né? 130 dividido por 169. Se eu divido por 10, tem um π também, tá, gente? Aqui, ó, esse 2π aqui continua com π. Ah, aqui, ó, tem π. Aqui tem π. Aí 10π, 10 por 13π. Se você fizer com 360, vai ser a mesma coisa. Você vai dizer que 169π corresponde a 360 e 65π corresponde a quanto? Você já pode simplificar aqui. Se quiser simplificar aqui por 13, que dá 13, por 13, que dá 5, também dá. E depois você vai multiplicar 5 vezes 360, que vai dar 5 vezes 3, 6, 30. 5 vezes 3, 15, 1.800, dividido por 13 graus. Beleza? Só essa monstruosidade, mas é isso aí. Agora outra informação do cone, o que é o volume. Então tá aqui, ó, a gente precisa de de novo, vou fazer por comparação, de novo a gente vai usar o princípio de Cavalieri. Mas tem ali um cone dando bobeira, eles estão ali posicionados, um cone e uma pirâmide no plano alfa, e vai vir um outro plano do mal e vai cortar eles aqui, ó. E essas regiões, aqui nós estamos considerando que eles vão ter a mesma área. Então daqui, ó, a medir as alturas, a altura dos cones, essas áreas pequenas são proporcionais às áreas grandes aqui, tá? Mas aqui, ó, M1, essa área aqui é igual a essa, e essa seção aqui que foi cortado da pirâmide do cone também tem a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, a gente pode aproveitar o mesmo que já foi falado anteriormente, né, que o volume da pirâmide e o volume do cone, eles são equivalentes. Ou seja, se você tem um prisma, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. E o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura e dividido por 3. Beleza? Então, ó, da mesma forma como a gente fez, só que aí no caso, como a pirâmide eu consegui cortar o prisma em 3 partes, mas o cilindro geralmente a gente faz isso usando água, né, para comprovar que o volume do cone, que tem a mesma base e a mesma altura, ele é 1/3 do volume do cilindro. É bonito, lindo. Considere o triângulo retângulo de catetos 3 e 4 centímetros. Determine o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo em relação a
cada um dos seus catetos. Então vamos lá, tenho aqui um triângulo retângulo, né? Tá aqui, que é 3 e 4. Se eu girar ele em relação ao cateto menor, eu vou ter isso aqui. Em relação ao cateto menor, o raio seria 4 e a altura seria 3. Então, para calcular o volume, é fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. No caso, a área da base é π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Ó, esse 3 com esse 3 já morre. 4 ao quadrado, 16π centímetros cúbicos. Deixa essa porcaria assim mesmo, ele vai ser feliz. Ó. Ah, não precisa substituir o π, não. A não ser que ele diga, considere que o π é tanto, esse chatinho faz esse negócio. Agora, se eu fizer um giro em relação ao cateto maior, eu vou ter um cone também, só que o raio dele vai ser 3 e a altura dele vai ser 4. Tá vendo? Ele está deitadinho. Como é que fica esse volume? A área da base vezes a altura por 3. A base vai ser π vezes o raio ao quadrado. A altura é 4. E divide por 3. Aqui, ó, se você, para não fazer 3 ao quadrado, 9 dividido por 3, eu vou cancelar esse quadrado com 3. Vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 π centímetros cúbicos. Vocês estão vendo que se eu girar ele em relação ao lado maior, ele vai ficar com volume menor. Né? Um pouco menor, mas fica um volume menor. Beleza? Rotação do safadinho. Ora, mais um exemplo em qual o volume de um cone equilátero cuja área da base é 50,24. Ih, lasqueira. Aí ele não disse se o π é 3 ou se é 3, fumaça. Mas vamos lá. O que tem um cone equilátero? Ó? Cone equilátero, a seção meridiana dele é um triângulo equilátero. Está aqui o cone. Ó. Então, o diâmetro da base vai ser igual ao lado do triângulo. Então, vamos lá. Ele diz também que a área da base vale 50,24. Ixi, então lascou, né? Porque a gente tem que fazer assim, que a área da base é π vezes o raio ao quadrado. A área da base é 50,24. Poxa vida, ele não falou nada aqui, mas eu vou ter que botar 3,14. Então, o raio ao quadrado é igual a 50,24 dividido por 3,14. Moçada, não tem muita dica aqui, não. Vamos mandar bala aqui. 50,24 dividido 3,14, tá? São duas vírgulas, duas casas após o zero, né? A vírgula aqui, duas casas após a vírgula, duas casas aqui, eu cortei. 314 dá 314. Aqui 12 por 4 dá 8, 9 por 1 dá 8, né? Lembra que eu emprestei o 1 para cá, né? Então aqui ficou 9. E aqui também emprestei 1 para cá. Ficou 188, 4. Vou tentar por 6 aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. E 6 vezes 3, 18. Ufa, deu certo. Então, o raio quadrado é 16. É porque o raio, então, é 4. Então, vamos lá. Para achar o volume dessa geringonça, vou apagar isso aqui tudo, tá? Para achar o volume dessa geringonça, nós já temos a área da base. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a gente tem que achar a altura desse cone. Só que a altura desse cone coincide com a altura do triângulo equilátero. Basta eu saber o lado dele. Como eu sei que o raio vem só até aqui e ele é 4, é porque o lado vale 8. Então, tem uma fórmula mágica que é L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o lado que é 8, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 4 raiz de 3. Então, eu também não falo aqui se é para a gente aproveitar a raiz de 3, mas vamos mandar bala aqui, né? E o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, que é o volume do cone. Então, eu teria 50,24 vezes 4 raiz de 3 dividido por 3. Eu acho que isso aqui divide por 3, 50,24, né? Será? 2, 4, 6, 5, 11. Ixi, vai dividir não. Mas tá, a gente faz então, só para terminar e deixar essa parada aqui, eu vou multiplicar isso por isso, né?
4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. 0. 4 vezes 5, 20. 296. Raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza? É isso. Vamos fazendo as continhas com as vírgulas mesmo. Se ele tivesse facilitado, né? Mas tá. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação do triângulo ABC em torno do lado maior. Então, o triângulo ABC e tal. Eita, em relação ao lado maior é a hipotenusa. Ai, caramba. Esse aqui não vai dar um cone, na verdade, né? Porque ele vai fazer uma figura assim, ó. Ele vai parecer um peão. Na verdade, ele vai dar dois cones, ó. Dois. Um daqui para cima e outro daqui para baixo. Tá. Se eu achar essa hipotenusa aqui, vamos chamar ela de Hzinho, tá bom? Ou Hzão, melhor, para tudo isso aqui ser H, ó. Já é um bom passo para a gente entender o que acontece com esse carinha, né? Eu vou separar aqui, vou chamar até aqui de H1 e esse aqui de H2. E o raio desse camarada aqui vai ser o mesmo. Tá? Vai ser tanto do cone de cima quanto do cone de baixo. Aí vamos lá, vou fazer um esquema aqui. Vamos devagarzinho. Para saber o Hzão, então, como ele é a hipotenusa desse troço, eu vou fazer 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Se você lembrar que 3, 4 e 5 são uma tríade, formam uma tríade. 12, 16, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Eu garanto para vocês que o H é 20. Mas tudo bem, o cara quer fazer 16 ao quadrado dá 256. 12 ao quadrado dá 144. Os infiéis, né? 400, ó. Então, Hzão é 20. Tá, seus tadinho, que não confia nas coisas. 20. Aí, beleza. O volume desse sólido, cara, eu vou tentar fugir da regra aqui, ó. Pra gente não ter que achar esse raio aqui, né? Eu vou dizer que o volume dá pra gente achar, né? Dá pra gente achar usando as relações métricas de um triângulo. Agora eu não sei qual é a melhor opção. Mas vamos lá. O volume do sólido de cima seria a área da base vezes a altura sobre 3. O volume do sólido de cima. E a altura 1 seria H1. O volume do sólido 2 é a área da base vezes a altura 2 dividido por 3, que seria essa parte de baixo aqui. Então tá, o volume 1 eu não sei o π, eu não sei o raio. H1 dividido por 3. E o volume 2 também seria π vezes o raio ao quadrado vezes H2 dividido por 3. Agora a gente diz que o volume total é a soma desses dois, ó. Então eu faria π A2 H1 dividido por 3 mais π R2 H2 dividido por 3. Quando colocamos o que está em evidência nos dois lugares, olha o que dá, ó. H1 mais H2 dividido por 3. Isso aqui a gente sabe que é 20. H1 mais H2, que eu disse no começo da parada. Então, para a gente achar o volume dessa figura, eu precisava só achar o R. Tá? Tem uma... Deixa eu lembrar vocês aqui uma... Ó, aqui é 16, aqui é 12, aqui é 20. Tem uma relação métrica no triângulo retângulo que é bem assim, ó. A hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. Então, 20 vezes a altura é igual a 12 vezes 16. H ficaria então, ó, se eu simplificar aqui, sobra 4, aqui sobra 5. H seria 48 dividido por 5, que vai dar 9.
9 vezes 5, 45. Sobra 39,6. Essa aqui é a altura desse triângulo que corresponde ao raio dessa figura aqui, ó. E como ele é o mesmo raio para cima e para baixo, é só a gente completar essa ideia aqui, fazendo π vezes 9,6 ao quadrado, dividido por 3, vezes 20. Ah, professor, eu tenho preguiça de fazer 9,6 ao quadrado. Uma ideia seria você fazer isso aqui, ó, 9,6 dividido por 3 vezes 20. Aí você divide só 1. Dá para dividir isso aqui que dá 3,2. Já não é muita coisa, mas já é melhor de fazer conta do que aquele outro, né? Então, 96 vezes 32, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Vai 1. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 9, 27, 1, 28, vai 1. Então, aqui eu tenho 9, 17, 10, 30. Aproximadamente 30,72 vezes 20. Aí eu corto uma casa com uma. Vai ser 2 vezes o volume, então, dessa geringonça toda, de todo sólido, vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 3, 6. 14 centímetros cúbicos. Então, eu fiz isso para não ter que achar H1, H2. Nós conseguimos também achar cada um deles com as relações métricas de um triângulo retângulo. Tá bom? Vamos lá, toca o barco. O tronco de cone. Como que é um tronco de cone? Tem um cone ali, sussa, o cone está ali bonito, lindo. Aí vem o cone normal, raio, altura, vem um... Pá! Cortou. Ele formou um conezinho pequenininho. A gente vai retirar esse cone, ó. Retira ele daqui. Sai daqui. O que eu quero é essa parte de baixo aqui, ó. Ai, 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 ai. Lembra bastante um copo, né? Invertido, uma bacia. Mas isso é um tronco de cone. Tá bom? Eu reparti os dois para ficar bonito e lindo. Essa altura, então, vou chamar de a altura do tronco. Tem a geratriz. Se vocês olharem, então, a base maior, base menor. As geratrizes, aquela reta que vai fazer a volta, né? Fazer toda a revolução. A altura é a distância entre as bases. A superfície lateral é a reunião de todas as geratrizes. Isso aqui é muito doido, essa superfície. Mas aqui, ó, o que deixa a gente mais tranquilo? É que eu posso ter a geratriz junto com a altura do tronco, o raio da base menor e o raio da base maior, eu posso construir um trapézio com ele e a gente brinca com o teorema de Pitágoras e consegue achar todos esses valores desse safadinho, desse tronco de cone. Tá aí, ó. Vocês fizerem uma brincadeira com Pitágoras aqui, fizer um cortezinho aqui, você consegue saber quem é a geratriz ou saber quem é a altura do tronco de acordo com essa diferença, essa brincadeira que eu fiz ali. Tá bom? Para a gente fazer, então, dar uma volta nesse cone, olha, cara, dá um negócio, um pouquinho de trabalho. Porque isso aqui eu tenho um setor dessa superfície lateral que é como se fosse uma coroa circular que eu cortei um pedaço. Então aqui não tem para onde correr. Eu sei também que não é muito utilizado no Enem da vida, nos vestibulares, mas para achar essa superfície, a gente precisa ter as duas bases e a gente precisa ter a área que a gente chama da superfície lateral, tá bom? Então tem que somar tudo esse bagulho aí para dar a área da superfície, para embrulhar um tronco de cone. Oh, meu Deus, que palavra é essa? Mas é isso, para embrulhar o tronco de cone precisa disso aí tudo. Pronto, soma a área da base grande, a área da base pequena e a área lateral, você vai achar a superfície para dar um embrulho no garoto. O volume do tronco de cone também é muito sinistro. Ele vai fazer a mesma associação que nós fizemos no tronco de pirâmide. Mas aqui não quero que vocês sofram com isso, não. É como se tivesse uma pirâmide de altura, um tronco de altura H, mas na verdade eu completei com esse pequeno conezinho de altura Hzinho. Hzão seria o cone completo e HT é a altura do tronco.
Se eu subtrair os dois volumes, ó, subtrai volume, e aí aqui eu já estou pulando as etapas, mas para vocês não sofrer tanto, né? Esse H e esse H eu precisava construir ele em termos de HT. Então aqui fiz um teorema de Tales, eu abreviei o sofrimento aqui para a gente partir direto para a destruição. Então essa parada aqui todinha, ó, isso aqui é a fórmula do volume do tronco de cone. É π vezes a altura sobre 3, aí vem um raio da base maior ao quadrado, um raio vezes o outro e um raio da base menor ao quadrado. É isso. Vamos usar essa fórmula aí, tá? Não questiona não, assim, para que você vai fazer? A não ser que caia numa questão, mas acho muito difícil. Bora fazer o exercício então da parada para não ficar com enrolação. Ó. Considere um tronco de cone com diâmetro das bases 10 decímetros e 16 decímetros. A altura desse tronco é 4 decímetros. Calcule a área das bases, a área lateral e a área total. Então tá aí, poxa vida, já tem um desenho dele, a gente já parte para a destruição, né? Eu tenho a área da base menor. O que é a área da base menor? É π vezes o raio é 5, né, gente? O raio está aqui, metade, né? Ó, metadinha. É 5. Então, 25π decímetros quadrados. Quem que é a área da base maior? A área da base maior, quem que é a base maior? O raio é 8, certo? Lembra-se aí o diâmetro, né, danadinho. Ó, 8 ao quadrado é 64π decímetros quadrados. Agora, para achar a área lateral, eu preciso descobrir quem que é a geratriz, que é esse cara aqui, ó. G. Então, pense comigo. 8, isso aqui é um trapézio. Ele tem 5. Aqui ele tem 8. E a altura é 4. Eu vou traçar fazer um tracejadinho aqui, continua 5. Vocês estão vendo que esse pedacinho vale 3? Então pensa comigo, a altura é 4, certo? Aqui é 3, e eu quero achar a geratriz. Se vocês lembrarem das tríades pitagóricas, que um lado, um cateto sendo 3, o outro 4, a hipotenusa é 5, na lata você já diz que a geratriz é 5. Mas para os infiéis, você faz aqui, ó, geratriz ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 9 mais 16, que é 25. E quem que é a raiz de 25? É 5. Então, você acha que a geratriz é 5. Para achar a área lateral, eu vou fazer π vezes g, Rão mais Rinho. E o π vezes a geratriz, que é 5, o raio menor, que é 5, o raio maior, que é 8. Eu vou ter, então, aqui 13 vezes 5 vai dar 65π decímetros quadrados. Para você embrulhar, então, você quer a área total, né? Para você embrulhar, eu vou somar 25π, vou somar com 64π e vou somar com 65π. 25 com 65 já dá 90. 90 com 64 dá 154 π decímetros quadrados. E ficou feio pra diabo esse 4 aí, mas é isso. Cara, saber o material que eu preciso para embrulhar um tronco de cone. Olha que coisa linda. É isso aí. Calcule o volume do sólido obtido ao se rotacionar o trapézio ao lado abaixo em torno do lado AB. Então, o trapézio dali, menino, cadê o lado AB? Imagine como a gente está aqui no tronco de tronco de cone. Eu acho que a AB deve ser isso aqui. Vai rotacionar ele aqui, ó. Você vai dar um tronco de cone. Olha que beleza, ó. Eu acho que fica legal isso aí. Então tá, o volume do tronco de cone vai ser o quê? Vai ser π vezes h do tronco sobre 3, o raio ao quadrado, o raião vezes o rainho e o raio ao quadrado. Olha que beleza. O π vezes 6 dividido por 3, aí o raio maior ao quadrado, o raio maior vezes o raio menor. Volume 6 por 3 vai dar 2π.
E você vai multiplicar por 16 mais 8 mais 4, que dá 28, né? Então, 2 vezes π vezes 28, o volume vai dar 56 π centímetros cúbicos. Tomara que seja isso. Não, vai ser. Para encerrar essa aula sobre cone, então vamos aqui para o último exemplo. Um cone reto de madeira maciça tem massa igual a 27 kg e foi serrado, obtendo-se duas peças, um cone menor e um tronco de cone reto. Considerando a massa da madeira proporcional ao seu volume, calcule a massa de cada peça obtida, sabendo que a razão entre as alturas Hzão e Hzinho é 3/2. Então tá aí o conezinho, o conezão e tal. Aí dá aquele frio no bucho, né? Quando o cara olha para esse tipo de situação. Mas pensem comigo o seguinte. Ele fala aqui algumas coisas interessantes. Ó. Um cone de madeira foi serrado e a massa tal. Então isso quer dizer que o volume disso aqui todo, desse cara grandão aqui, é 27 quilos. Ou melhor, volume não, né? A massa. Mas ele fala aqui embaixo que a massa é proporcional ao volume. Então, eu posso fazer as contas com o volume e o que a gente obtém eu posso descobrir da massa. Calcule a massa de cada peça obtida, ou seja, ele quer a massa do cone pequeno e quer a massa do tronco de cone, sabendo que a razão das alturas Hzão e Hzinho é 3. Então, apesar da feiura do negócio, se você mentalizar uma coisa aqui, olha só. A razão de semelhança entre as duas figuras ele já deu. Ou seja, se eu dividir Hzão por Hzinho, é como se fosse 3/2. Isso também valeria para o raio. Eu sei que ele não colocou aqui o raio. Se vocês quiserem, também a gente pode ser mais específico. Pode fazer uma continha que comprove isso tudo. Mas na prática não precisa. Vou usar uma ideia massa aqui para resolver esse troço. Porque isso aqui nós chamamos de razão de semelhança. Quando você passa a razão de semelhança para uma área, você deveria levar isso aqui ao quadrado. Então, por exemplo, ó, a área desse círculo aqui e a desse aqui tem a ver com o quadrado dessa razão de semelhança. Então, se eu quisesse a área, eu elevaria ao quadrado aqui, ó. A ao quadrado seria 9 por 4. Você ia levar ao quadrado aqui e levar ao quadrado aqui. Seria a mesma coisa que h ao quadrado e hzinho ao quadrado. Mas a parada é mais legal ainda, porque ele quer o volume, né? Ele quer o volume. Então, eu vou fazer essa comparação da razão de semelhança ao cubo. Ou seja, eu vou pegar h elevado ao cubo, hzinho elevado ao cubo. Eu teria 3 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. Então, olha que legal isso aqui, ó, 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, olha isso aqui, gente. Cara, esse número aqui até facilitou. Se essa é uma questão do Enem, ele ajudou a gente. Por quê? Porque a razão de semelhança vai dizer a relação entre o volume das duas figuras. Então, eu ia fazer uma regra de 3, mas o 27 foi tão legal que ele já ajudou a gente. Então, ele está dizendo aqui, se o volume de toda essa geringonça é 27, o volume desse cone pequeno aqui é 8. Então, fechou a ideia. Ó. O volume do cone é 8. É proporcional a 8, tá? Então, eu vou dizer que a massa do cone é 8 quilos. Já que ele diz que o volume... Se o volume for 27 lá, é porque é 27 quilos. Eu estou usando o número como referência, porque ele diz que eles são proporcionais. Então, o volume do tronco, como a gente tirou 8 quilos daqui dos 27, isso significa que o volume do tronco é 19. Então, a gente tem que a massa do tronco é 19 quilogramas. Beleza? Então, moçada, olha que massa aí. Que tranquilo, que tranquilo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Encerramos o cone. Né? Vale muito aquilo que a gente está repetindo desde os vídeos anteriores. Você quer conhecer uma figura, primeiro você sabe o conceito, depois você descobre como calcula a área para embrulhar ele, a área da superfície,
e por último o volume. Pronto, você já conhece aquela figura. Aqui nós adicionamos o tronco para contar a história, mas basicamente é essa parada. O tronco não é tão utilizado não, então vale a pena fitar no começo mais dos conteúdos aí. Tá bom? Deixa o tronco para depois, mas é bom a gente pelo menos dar uma passada por ele. Beleza? Por enquanto é só. Fiquem com Deus, até a próxima.